ocupo a tribuna hoje para falar de uma questão que envolve muitos interesses do meu estado, do estado da Bahia, numa região que outrora, no passado, era a região responsável pela manutenção de todas as atividades governamentais de governo. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, os governadores procuravam saber o resultado da lavoura do cacau para poder pagar folhas, atividades de custeio operacional da máquina administrativa do estado da Bahia. E o símbolo dessa lavoura cacaueira, o símbolo permanente que deu uma contribuição muito grande ao nosso estado, é a CEPLAC, que é um órgão da maior importância para a lavoura cacaueira. A CEPLAC tem status de secretaria na estrutura organizacional do Ministério da Agricultura. É um órgão muito importante. E agora, para nossa surpresa, parece-me que querem reduzir a CEPLAC a uma comissão, a uma coordenação e tirando assim toda condição administrativa de ter ação de pesquisa na busca de impedir que essa lavoura seja dizimada, como aconteceu no passado, com a vassoura de bruxa e a pesquisa da CEPLAC, dos órgãos e dos técnicos competentes da CEPLAC chegaram a encontrar uma planta resistente a essa praga. Existem outras ameaças, inclusive da monilha, que já está a 80 quilômetros da fronteira do Brasil, com os países aqui da América do Sul. E eu quero deixar bem claro que nós vamos trabalhar intensamente para que ela não venha a ser uma coordenação, um simples órgão que seja apenas símbolo da representação política do governo federal, mas sem nenhuma ação para desenvolver as atividades que nós precisamos e tão importante para a lavoura cacaueira. O que restou, inclusive, da Mata Atlântica e toda essa área de preservação ambiental do Baixo Sul e do Sul da Bahia foi muito em função da ação daqueles que, como eu, acreditam na lavoura cacaueira. Eu cedo a parte à senadora Ana Amélia. Senador Otto Alencar, o que uma senadora do Rio Grande do Sul, onde não tem cacau, mas tem chocolate, muito chocolate, faz uma parte a um senador da Bahia, que é o estado que hoje é o maior produtor de cacau do Brasil. Faço como presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e queria informar a Vossa Excelência que esse tema foi muito caro à comissão. Por iniciativa da sua colega, a senadora Lídice da Mata, estivemos em Ilhéus, numa audiência pública, na sede da CEPLAC, que eu tive a honra de conhecer, fiquei impressionada com as instalações e com o trabalho dos técnicos remanescentes, porque está reduzindo o contingente dos pesquisadores, e visitei também uma fábrica de mudas ali na região, impressionada com o trabalho que está sendo feito para revitalizar esta lavoura, não só na Bahia, mas também no estado do Pará e no estado de Rondônia, que são estados com uma perspectiva de aumento da produção. O que me impressionou também foi isso que Vossa Excelência fez referência sobre a preservação e o casamento entre a produção do cacau e a preservação da Mata Atlântida. Esse manejo mereceu, por ocasião do Código Florestal, a preservação do sistema de manejo dessa região como um fato típico para aquela região. Foi respeitado exatamente porque aquilo era conveniente para a sustentabilidade. Eu quero cumprimentá-lo pela abordagem desse tema. Ele continua na ordem do dia. A CEPLAC é uma instituição que dá uma contribuição extraordinária para a produção do cacau em nosso país. Cumprimento o senador Otto Alencar. Senadora Ana Amélia, eu incorporo uma parte de Vossa Excelência no meu discurso, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, e posso dizer que a CEPLAC, após a criação em 1957, implementou um modelo de geração e transferência de tecnologia
reconhecido como o mais eficaz em toda a América, integrando a pesquisa, extensão rural e a educação. Por força dessa estratégia, foram renovados 150 mil hectares de cacaueiros e implantados 300 mil hectares em uma década. A produtividade média do cacaueiro em nível dos produtores foi elevada, as exportações passaram de 50 milhões de dólares para 998 milhões de dólares. O Brasil chegou ao segundo lugar na produção mundial de cacau e a cacauicultura ganhou um moderno complexo agroindustrial exportador reconhecido como um dos melhores do mundo. Na década de 1990, novos desafios foram impostos à CEPLAC e, em curto período, ela gerou tecnologia avançada para a produção de cacau em áreas sob forte pressão da doença chamada vassoura de bruxa. Por conta desse trabalho, a cacauicultura na Amazônia se expande como uma das melhores alternativas para o agronegócio local. O fomento chega a populações ribeirinhas em áreas onde é muito rara a presença de muitos órgãos federais. O cacau é reconhecido como uma das poucas opções que promove progresso com sustentabilidade. Isso que é importante, nas antigas agrovilas da Amazônia. A citada reforma está sendo implementada sem um debate necessário com a sociedade, tendo por inspiração a necessidade de reduzir patrimônio, colocando em alienação os bens adquiridos com recursos dos produtores de cacau, sem sequer ouvi-los. Ou seja, não pode a estrutura aqui de Brasília, os gabinetes com ar-condicionado, com técnicos que nunca colocaram o pé no chão do sul da Bahia, do baixo sul da Bahia, que não sabe o que é uma mata de cabruca, que não sabe o que é um pé de cacau, que não sabe o valor que tem segurar e sustentar o homem no campo. Até porque a Bahia, o meu estado, o agronegócio entra na composição do PIB com algo em torno de 16% da composição do PIB. Mas o agronegócio, a atividade primária, é responsável por 38% de todos os empregos gerados no meu estado. E quando você deixa de investir no campo, você superlota as cidades grandes. Você vai atopetar as cidades grandes com as pessoas que saem pelo êxodo rural e pela falta de oportunidade. Eu preciso dar parte ao nobre senador Valdemir Moca. Senador Otto Alencar, eu quero me somar ao pronunciamento. Eu conheço relativamente bem, até porque no comando da CEPLAC, até um pouco tempo atrás, estava um engenheiro agrônomo concursado de carreira do meu estado, Wellington, nós o chamávamos de Tom. E ele, ao longo desse tempo, vem fazendo um trabalho, que é esse o trabalho da reestruturação. Então, eu quero dizer que desmantelar isso que foi construído com muito esforço e com muita dedicação dos técnicos é muito ruim. E eu me lembro, senador Otto Alencar, da importância que tem. Eu me lembro, menino, quando queriam se referir a uma pessoa que tinha muito dinheiro, dizia assim, ele é cheio do cacau. Vê a importância que já teve o cacau para a economia desse país. Então, eu acho que o pronunciamento e o alerta que faz Vossa Excelência tem que encontrar ressonância nesse plenário, em especial, se me permite, na liderança e no comando da nossa presidente da Comissão de Agricultura, a senadora Ana Amélia, e na Comissão de Assuntos Econômicos. Nessas duas comissões, nós vamos encontrar um reforço importante para nos contrapor a isso que está se desenhando e que querem fazer. Obrigado, agradeço a Vossa Excelência, senador Valdemir Moca, incorporo ao meu pronunciamento e quero dizer que a nossa senadora Ana Amélia Gaúcha tem uma sensibilidade muito grande, sabe o que é Brasil,
conhece bem Brasil, e a Cabruca lá, que preserva uma região muito bonita, né, de preservação ambiental, e o fruto do trabalho do povo baiano, e a CEPLAC pode prestar muita assessoria às outras áreas, inclusive dessas áreas da Amazônia que são degradadas, que com a implantação das fazendas de cacau pode resolver muitas coisas, como eu falei há bem pouco aqui. Então, querer desmontar a CEPLAC sem ouvir aqueles que, ao longo da vida, dos anos que passou de pai para filho, todas as famílias que trabalham naquela região, sem ouvir, sem saber o que se passa lá, é uma coisa inconveniente e que, sinceramente, nós vamos lutar. Hoje eu tive uma reunião com alguns deputados, com os senadores da Bahia. A senadora Elides da Mata é uma grande defensora da região cacaueira, luta há muito tempo por isso, conhece bem isso e sabe como representa para o estado da Bahia. Então, eu queria desmontar a CEPLAC e fazer da CEPLAC uma coordenação sem nenhuma autonomia, sem nenhuma condição de desenvolver as atividades que desenvolveu no passado, que foram fundamentais e importantes para o estado da Bahia e para o Brasil como todo, é uma coisa que nós não vamos aceitar e vamos levar essa luta às últimas consequências com o governo do estado. Vou até solicitar uma audiência com a ministra Cátia Abreu, mostrar a ministra, e eu sei que ela terá sensibilidade para entender isso, quero o apoio de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, para que possamos ir lá e mostrar quantos empregos são gerados pela lavoura do cacau. São vários, milhares, milhões de empregos são mantidos pela essa lavoura cacaueira, e não se pode, de uma hora para outra, tirar o elo principal dessa manutenção, que vai da assistência técnica, que vai da pesquisa, da tecnologia, para impedir. Eu falei há pouco aqui, a ameaça maior do que a vassoura de bruxa é a monilha, que está, segundo informações, a 80 quilômetros da nossa fronteira. Se entrar, será uma destruição muito grande, porque a vassoura de bruxa, ela não é seletiva, nunca foi seletiva. Ela pegava a folha, pegava o galho, mas a monilha, ela vai no fruto, só vai no fruto do cacau. Então, indo no fruto, não há como o produtor ter condição nenhuma de ter ganho no seu dia a dia, no seu trabalho. Portanto, eu acho que a CEPLAC precisa de mais investimentos, de mais técnicos, de mais pesquisa, de mais tecnologia. Não vai ser extinguindo a CEPLAC que vai se resolver essa questão do ajuste fiscal do governo federal. A culpa não está na lavoura do cacau, a culpa não está na CEPLAC, a culpa está aqui em Brasília, nessa administração pesada, com órgãos que já deveriam ser extintos há muito tempo, ministérios que não têm praticamente nenhuma atividade, e posso dizer que da metade dos ministérios, 1/3 dos ministérios que tem o país hoje, se forem extintos, não farão falta a nenhum brasileiro, nem do campo, nem da cidade. Mas a CEPLAC extinta vai fazer muita falta ao produtor de cacau, que, como eu falei aqui no início, há décadas atrás, 40, 50 anos, os governadores da Bahia ficavam procurando como foi a safra do cacau para saber o imposto que seria recolhido para pagar a folha, o custeio operacional e os investimentos da máquina administrativa do meu estado. Portanto, salvar a CEPLAC de ser transformada numa coordenação é o dever de todos os baianos, de todos os brasileiros. E eu quero louvar a iniciativa de Vossa Excelência e do senador Valdemir Moca, pela sensibilidade de saber que esse Brasil, que é um Brasil de uma extensão continental, tem que ser um Brasil com os olhos, que todos os gestores tenham os olhos voltados para todas as áreas. Não é só centralizar no Sul, ou no Sudeste, ou na Avenida Paulista, não. Tem que olhar para o campo. A solução desse país está no campo. Toda a crise que o Brasil atravessa agora não atingiu ainda o agronegócio. E esse não pode ser penalizado pelos desarranjos e pela gestão administrativa perdulária que, ao longo dos anos, esse país tem enfrentado. Tanto fica aqui a minha veemência
em defesa da CEPLAC. Vamos até as últimas consequências, toda a bancada baiana. Eu quero contar também com o Senado da República para que nós possamos fazer um trabalho para preservar a CEPLAC e preservar o cacau no meu estado, querido estado da Bahia. Obrigado, senadora Ana Amélia.